Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos abordar por que é importante que os próximos governantes deem prioridade à agenda de saneamento básico. Setor essencial e de grande impacto para a população, o tema é pouco abordado nos planos de governo, mas ganhou força após a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico, que abrigou providências por parte de autoridades públicas e permitiu novos investimentos para a expansão dos serviços. O abastecimento de água e coleta de esgoto ainda são grandes desafios para o Brasil. Segundo o SNS de 2020, há cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem acesso à rede de esgoto. Junto com o Instituto Trata Brasil e com a Water.org, o CLP busca fortalecer a discussão com os candidatos e candidatas para as eleições de 2022, a fim de garantir que essa agenda não se perca em 2023. Assim, para discutirmos o que podemos esperar dos próximos representantes eleitos, nós vamos conversar com a Luana Preto, presidente executiva do Trata Brasil. Luana, a gente sempre começa o nosso podcast com aquela pergunta padrão para os entrevistados, então vamos lá. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui, falando com vocês. Bom, a Luana é uma engenheira civil que trabalha há alguns anos já com saneamento básico e que tem no seu propósito melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio do saneamento básico das mais diversas formas, É assim que eu me enxergo podendo contribuir e trazendo um futuro melhor aí para as pessoas, para os meus filhos e para as futuras gerações. Legal, Luana, obrigado. Então, começando aqui nossa conversa, a gente vai falar de saneamento básico. Saneamento básico é um assunto-chave para o Brasil, de longa data, e o CLP tem acompanhado de perto essa pauta, tem trabalhado muito nesse sentido. E eu queria te ouvir o seguinte: recentemente o Trata Brasil reiterou a falta de investimento como um dos problemas cruciais do saneamento básico aqui no país. Eu queria te ouvir um pouquinho qual que é o cenário do saneamento no país hoje, tendo em vista que a gente aprovou há 2 anos também um novo marco legal, Bom, hoje o cenário do Brasil é de que nós ainda temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água e 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. É claro que isso vem de décadas de falta de investimento no saneamento básico, o saneamento, ele sempre foi a infraestrutura com o menor investimento, quando a gente avalia o percentual de investimento em relação ao PIB, Então, isso fez com que as obras não fossem realizadas e, consequentemente, a gente não tivesse uma curva de aumento do percentual da população com acesso a esses serviços na velocidade que se esperava. Então, hoje o Brasil, ele investe em média, no ano de 2020, que é o último dado oficial que a gente tem, ele investe em média R$ 64 por ano por habitante em saneamento básico. Mas esse investimento ele é muito desigual quando a gente avalia o Brasil territorialmente, A região norte, por exemplo, tem estados aí com investimento de R$ 11 por ano por habitante, enquanto a região sudeste tem estados com mais de R$ 100 por ano por habitante. Então, o novo marco, ele vem no ano de 2020 para colocar metas para mudar essa realidade, Então, até 2033, a gente precisa ter 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto. E para isso acontecer, a gente precisa de um volume muito maior de investimentos, indo aí de um histórico de 13 a 15 bilhões de reais investidos por ano no Brasil, para em média aí 45 bilhões de reais por ano.
Então, essa é a realidade que a gente vive hoje no Brasil, de uma necessidade de aumento do volume de investimentos para a gente conseguir mudar, né, a realidade do país com essa infraestrutura que é a base de tudo. Já estamos conseguindo ver algumas mudanças após a aprovação do marco, né, mas ainda temos também bastante a ser realizado na próxima década. Luana, e quando o próximo governo tomar posse, ainda restarão 11 anos para o país alcançar essas metas fixadas, né, pelo novo marco. Então, qual que será o papel de cada governante, cada parlamentar nesse processo? Bom, o marco legal ele é uma lei, né? Então é muito importante que essa lei seja mantida, né? Que os prazos continuem em vigor, e também, né, apesar do marco ser uma lei, nós temos diversos decretos que regulamentam essa lei. Então, são decretos que colocam prazos intermediários, por exemplo, até novembro desse ano nós precisamos, as cidades onde não há capacidade financeira comprovada para universalização do serviço, essas cidades precisarão contratar um estudo, né, para pensar numa solução para o saneamento da sua região. Então, após essa contratação, existem alguns prazos também fixados em 2024 e 2025, né, para realização de licitações, para realização do início desse processo de avanço dessas obras, e isso é muito importante que seja mantido também, né, porque a partir do momento que um novo governante assumir, nós precisamos continuar com a pauta do saneamento básico em voga, né? E para que isso aconteça, a gente precisa que tanto o executivo federal quanto os executivos estaduais tenham essa pauta em mente, né? Quanto o próprio legislativo, que é um dos responsáveis pela aprovação do marco e que precisa manter, né, essa lei forte e com todos os benefícios que ela vai trazer para a população. E, na sua opinião, quais que serão, que deverão ser os primeiros passos na construção, então, de uma estratégia que permita alcançar essas metas? Bom, é muito importante que cada governador que for assumir o seu estado, por exemplo, entenda qual é a realidade do seu estado em termos de índices de saneamento básico, né? Entenda também qual é a capacidade financeira e como é que foi a comprovação dessa capacidade por parte da companhia estadual, né, do seu estado. Então, a companhia estadual de cada estado teve que apresentar essa comprovação financeira para universalizar. Nos estados onde houve essa comprovação na totalidade do estado, o governador ele precisa acompanhar esses investimentos e a velocidade desses investimentos para entender, né, se efetivamente essas metas serão cumpridas ou não. E quando não houve essa comprovação dessa capacidade financeira, o governador precisa, então, seja na totalidade ou não do estado, buscar soluções para esses municípios ou ainda para todos os municípios, a depender, né, se houve a comprovação, se não houve comprovação na totalidade do estado ou não, buscar uma solução para operação do saneamento básico nesses blocos onde não há comprovação da capacidade financeira, ou seja, precisa contratar um estudo, precisa, por meio desse estudo, provavelmente realizar um leilão. Esse estudo ele pode ser feito com auxílio do governo federal também, com auxílio de BNDES, de Caixa Econômica, de bancos de desenvolvimento, para que a melhor solução seja adotada, então, e se ganhe, digamos, tração, né, na velocidade de investimentos, de obras e da evolução dos indicadores de saneamento básico no seu estado. Legal, Luana. Essa pergunta já me puxa até para uma questionamento que o CLP e o Trata Brasil estão trabalhando juntos, justamente para levar essas informações para os governadores, como você disse, né? Mas a gente sabe que no setor público eles têm muitas dificuldades em trabalhar com dados,
dados e evidências, ainda tem muito a evoluir nesse sentido. E o Trata Brasil é uma referência quando a gente fala de dados, inovadores, etc. Queria te ouvir um pouquinho, qual que é a importância de ferramentas, da gente levar essas ferramentas para o setor público, para a gente conseguir implementar políticas públicas de impacto, ou até conscientizar esses governadores das novas legislações? Bom, excelente pergunta, né? A gente acredita muito na transformação de dados em informação e conhecimento, né? Os dados, muitas vezes, eles estão disponíveis, mas para que eles cheguem até os governantes ou até, eu digo a Dona Maria, né, que ela entenda esses dados, é preciso fazer, né, então, toda a lapidação desses dados. E é isso que o Trata Brasil busca fazer por meio de seus estudos, né, seja estudos que coloquem o ranking do saneamento básico no Brasil, estudos sobre perdas de água, estudos sobre o papel da falta de saneamento na vida da mulher, estudos sobre os benefícios econômicos da chegada do saneamento em determinado estado, né, e é isso que o Trata Brasil agora, de maneira conjunta com o CLP, está fazendo para essas eleições. Por quê? A partir do momento que o candidato a governador, o candidato a deputado, a senador ou até a presidente, né, tiver acesso aos dados do país ou do seu estado, ele consegue primeiro entender qual é o panorama do seu estado e qual é o tamanho do problema. Existem alguns estudos em alguns estados que também falam a respeito dos benefícios sociais e econômicos da chegada do saneamento. Então, a partir do momento que eu universalizar o saneamento no meu estado, eu vou ter tantos bilhões de redução de gastos com saúde, eu vou ter tantos bilhões de ganho com turismo na minha região, tantos bilhões de aumento de produtividade, de ganho com valorização imobiliária, né? Então, esses dados, eles são um insumo muito importante para os candidatos, porque eles podem utilizar desses dados até para fazer o seu planejamento de governo futuro, né? Então, eu vou estar investindo, por exemplo, agora em saneamento básico, mas isso vai me trazer uma economia e uma melhoria na saúde, na qualidade de vida, no turismo do meu estado, que é inalcançável quando a gente pensa, né, na quantidade de benefício, tanto financeiro quanto social que isso traz. Então, esse é o nosso objetivo, que esses dados, essa informação, esse conhecimento sejam utilizados pelos candidatos de maneira produtiva, de uma maneira estruturada e de uma maneira que traga até método para planejamento em relação ao saneamento básico para o seu estado. Luana, e além disso, o Brasil ele vem caminhando, né, para uma realidade cada vez mais próxima de metas e critérios ESG. Então, eu queria te ouvir, né, onde que o saneamento se encaixa nessa discussão? Bom, o saneamento, ele tem total correlação com os critérios ESG, né? Principalmente porque, a partir do momento que se tem, por exemplo, a coleta e o tratamento do esgoto, eu deixo de lançar esgoto in natura nos nossos rios. Ou seja, está totalmente alinhado com os critérios de meio ambiente, né? A partir do momento que se tem o tratamento desse esgoto para devolver esse esgoto tratado, né, essa água tratada para o rio, a gente faz com que a fauna e flora daquela bacia hidrográfica continue viva, né? Então, a gente sempre tem que pensar na água como algo único. Muitas vezes a gente pensa, eu vou tomar água aqui da minha casa, mas para onde essa água, depois de utilizada, vai, pouco importa. O importante é que ela chegue na minha torneira. Mas a gente tem uma mesma bacia hidrográfica, muitas vezes, onde essa água é captada e depois ela é lançada na forma de esgoto sem tratamento. E isso vai fazendo com que essa bacia hidrográfica fique estressada, né, do ponto de vista de meio ambiente, e cada vez mais é mais caro para tratar essa água, e essa água vem com uma qualidade pior para as pessoas, para o turismo, até para o próprio consumo humano, claro, que tem que atender os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, isso em relação ao E. Em relação ao S, a parte social, o saneamento está totalmente associado, tendo em vista que
O saneamento, ele muda toda uma perspectiva de futuro de uma família, ele faz com que as crianças fiquem, por exemplo, menos doentes, tenham menos diarreias. Cada episódio de diarreia faz com que as crianças aí fiquem de 1 a 5 dias fora da sala de aula. Então, a chegada do saneamento faz com que o atraso escolar seja menor, com que as notas do Enem sejam maiores, com que haja uma perspectiva futura também de melhores salários, né? Ou seja, uma possibilidade de ascensão social também numa família. E quando a gente fala de governança, o saneamento ele é a base, por exemplo, de cidades inteligentes, né? Ele é a base de planejamento de uma cidade para que se possa ter qualidade de vida, para que se possa ter toda uma gestão com a base solidificada, né? Então, muitas vezes eu falo que a gente tem muitos casos onde se está se preocupando com a questão da emissão de carbono na atmosfera, o que é uma preocupação muito válida, mas está se lançando esgoto bruto na frente da sua casa. Então, eu entendo que é um tema muito importante, né, para as questões ESG. Cada vez mais os bancos estão atrelando as metas a esses critérios, e o saneamento tem que ser protagonista, então, né, nessas metas e nessa evolução. Luana, outro ponto que eu quero abordar com você é sobre a falta de condições financeiras que o setor público tem para resolver o problema do saneamento básico como um todo. Então, eu quero te ouvir sobre o papel da iniciativa privada nesse sentido, né? Esse trabalho em conjunto nesse processo, e se nós já temos exemplos de que isso vem funcionando na prática. Bom, a solução do saneamento básico no Brasil, ela vai passar pela união de esforços, né, do público e do privado. O volume de investimentos, ele é tão grande, né, para a gente poder universalizar, com valores corrigidos, a gente está falando aí na ordem de 900 bilhões de reais, né, esse valor ele é tão grande que a gente vai precisar da união de esforços entre o público e o privado. E aí, tudo vai depender, né, da capacidade financeira que a empresa pública tiver para poder fazer esses investimentos. Nós temos exemplos, por exemplo, de Sabesp, onde o volume de investimentos é muito alto, né? A Sabesp é uma das empresas, uma das maiores empresas da América Latina de saneamento básico. Temos Sanepar também, com bons indicadores, mas grande parte das empresas públicas, né, no Brasil não estão sequer conseguindo pagar a folha dos seus funcionários, e o custo que ela tem, os investimentos que essas empresas têm, são para muitas vezes só a manutenção da operação do sistema, né, e não para investir para ampliação desse sistema. Nesses casos, a iniciativa privada é muito importante, porque ela vem com um gás financeiro para poder fazer esses investimentos. É o que, por exemplo, cases de sucesso que a gente já tem, que foram os leilões que ocorreram organizados pelo BNDES no ano de 2021, exemplo do Rio de Janeiro, onde tivemos aí o aporte a segurança de que serão investidos 36 bilhões de reais, né? Tivemos também o Alagoas com grande sucesso nos leilões, o Amapá, que é um local extremamente distante e com indicadores muito ruins, de 33% da população com acesso à água e apenas 7% de coleta e tratamento de esgoto, com sucesso nos leilões, onde empresa, por exemplo, que já atua na parte de energia elétrica, ganhou o leilão para atuar na área de saneamento, né? Então, esses cases de locais onde o investimento era muito baixo e os leilões trazem um estabelecimento de um volume grande em contrato para investimentos, para mudança dessa realidade, é algo muito importante. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele investia, em média, R$ 25 por ano por habitante, quando a média do Brasil é de 64. É inaceitável quando a gente pensa num estado rico, populoso, com 17 milhões de habitantes. Então, a vinda desses 36 bilhões de reais a serem investidos aí no prazo de horizonte de contrato de concessão de 35 anos é muito boa, né? Então, ainda temos muitos cases com empresas públicas investindo muito pouco, né? E aí nós temos duas soluções: ou essas empresas
captam recursos financeiros para aumentar esse volume de investimentos e dar tração na sua gestão para que esses investimentos aconteçam de uma maneira mais rápida, ou faz um leilão para entregar esse serviço para a iniciativa privada, para que esse aporte de recursos venha, né, e as metas sejam cumpridas. Muito legal, Luana. Para a gente encerrar, a gente tinha até separado uma pergunta, mas eu vou até reformulá-la. Você falou muito sobre o impacto do saneamento para além da saúde pública, né? Você mencionou os parâmetros ESG e tudo mais. Mas eu queria focar em um tema para fechar nossa participação, que é a mulher. Esse assunto tem sido pautado, é super importante, e tem sido pautado recorrentemente pelos debates eleitorais. A gente está gravando o podcast agora no começo de setembro, então é um tema que está muito em voga. Você comentou anteriormente sobre o saneamento, o impacto do saneamento para a mulher, e queria te perguntar, qual é o impacto da falta de saneamento na vida da mulher? Bom, esse é um assunto bastante importante de ser debatido, né? Até porque o saneamento ele está relacionado com diversos ODS, né? E um dos ODS que ele tem correlação é com a questão da igualdade de gênero. Por quê? Porque a falta do saneamento, ela impacta mais a vida da mulher do que a vida do homem, né? As mulheres, elas têm doenças ginecológicas associadas à falta de saneamento básico, por exemplo, que é algo que muitas vezes a gente nem sabe, né? A chegada do saneamento básico, ela reduz em 64% a incidência de doenças ginecológicas nas mulheres. Por quê? Porque traz a questão da higiene, traz a questão, né, de ter acesso a esses recursos básicos, né, para o desenvolvimento de uma higiene adequada. Da mesma forma, nós temos ainda no Brasil 2,5 milhões de mulheres que não têm banheiros. E aí, quando a mulher precisa buscar, por exemplo, um local para fazer as suas necessidades, ela é violentada nesse caminho, né? Ela acaba tendo muito mais tempo perdido para desenvolver as suas atividades domésticas quando não se tem o saneamento básico do que quando se tem. Então, quando não tem água, ela tem que ir longe buscar água, ou às vezes o abastecimento de água é intermitente, tem que acordar na madrugada, que é quando tem a maior pressão de água para poder lavar roupa, né? Então, como é que uma mulher que não tem acesso a esse serviço, que geralmente é a pessoa que acaba sendo a responsável por desenvolver as suas atividades domésticas, né, seja o preparo dos alimentos, a limpeza da casa, o cuidado com as crianças, quando ela não tem acesso ao saneamento, ela leva muito mais tempo para desenvolver essas atividades, né, sendo muito menos competitiva quando a gente fala em mercado de trabalho, quando a gente fala de oportunidade futura e quando a gente fala de uma equidade e igualdade onde todos têm o mesmo direito e onde todos têm as mesmas oportunidades. Né? Por isso que o saneamento é tão importante para que, né, a gente possa caminhar, né, na igualdade e na equidade também, com esse desenvolvimento que impacta de uma maneira muito positiva a vida das mulheres. Perfeito, Luana. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Uma honra receber você aqui. E vamos continuar trabalhando pelo avanço do saneamento básico aí no Brasil. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho também que vocês desenvolvem, né? Que a gente possa ter uma política justa cada vez mais, uma política que se preocupa com o cidadão, né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas e proporcionando um futuro melhor aí para o nosso país. Muito obrigada. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra esse episódio no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. E pelas redes sociais do CLP você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br.
Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!